Abençoados com toda sorte de bênçãos, estamos de volta aí com mais um estudo. Eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. Quem quiser entrar em contato comigo, o meu número de WhatsApp está aqui embaixo. Vocês que querem ir aprender, né, a graça de Deus, conhecer mais sobre o que pregamos aqui, né, porque pregamos tão diferente do sistema religioso atual. Se você quiser conhecer mais, entre em contato comigo, tá bom? O número do WhatsApp está aqui embaixo. Amém? Vocês que estão me vendo pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal para que o canal do irmão André possa crescer mais e, consequentemente, o irmão André possa levar esses conhecimentos a mais pessoas. Amém? Então, abençoados, o tema desse estudo aqui é um evangelho adúltero. Um evangelho adúltero. E eu vou mostrar para vocês, né, o porquê eu coloquei esse título aqui desse estudo. Um evangelho adúltero. A partir de uma passagem que está aqui, vamos ver aqui, em Gálatas 1, Gálatas 1:3, né? Vamos ver. Gálatas 1:3, de 8 a 9, né? Gálatas 1:3, de 8 a 9. A partir dessa passagem de Gálatas, um irmão abençoado, que ainda está no sistema religioso, ele disse para mim, André, o apóstolo Paulo falou que haveria pessoas pregando um outro evangelho, e você é uma dessas pessoas. Você é um anátema. A palavra anátema significa maldito. Então ele diz que eu sou maldito, porque eu sou uma dessas pessoas que Paulo falou que haveria pessoas pregando outro evangelho. E essa pessoa seria anátema. Bom, para começar, Paulo não falou isso. Paulo falou, sim, de um outro evangelho, mas numa outra expressão diferente. É o que nós vamos estudar aqui hoje. Vamos entender um pouco essa passagem de o que Paulo estava querendo dizer ali. Porque o sistema religioso não sabe fazer diferença entre a lei e a graça. Ele não sabe fazer diferença, não sabe fazer as divisões bíblicas. A Bíblia tem divisões. A Bíblia tem divisão. Tem os livros da lei, chamado Pentateuco. Tem o livro dos profetas. Amém? E tem o Evangelho da graça de Deus. Mas em Mateus, Marcos, Lucas e João, pertence ainda o livro da lei. Pertence aos livros da lei. E muitos livros foram colocados aí em locais errados. Por exemplo, Tiago está localizado no local errado. Entendeu? Porque o Evangelho de Tiago é chamado proto-evangelho. Proto significa primeiro. É um dos primeiros evangelhos que foi escrito. Proto-evangelho. Então por que ele está lá para trás? Ele teria que estar na frente, né? Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Então, tem livros da Bíblia que estão em posições erradas. Amém? Posições erradas. E o sistema teológico evangélico não consegue fazer essas divisões bíblicas. Por que eles não conseguem? Porque eles não têm a visão preterista da graça de Deus, igual nós temos. Nós, com o conhecimento da graça de Deus, entendemos que Mateus, Marcos, Lucas, João e Tiago não pertencem
o Evangelho de Cristo, mas ainda pertence aos livros da lei. Então, são chamados para nós livros históricos. Livros que contam, Mateus, Marcos, Lucas, João, são livros que contam uma biografia da vida de Jesus na Terra. Tiago, por sua vez, quando passa a se converter a Jesus Cristo, ele passa a pregar aquele mesmo evangelho que Pedro e João pregavam, né? Então, Tiago, irmão de Jesus, ele, né, na morte do Tiago Maior, que pertencia à coluna da igreja, é o Tiago Maior, Pedro e João. Na morte de Tiago Maior, o Tiago, irmão de Jesus, que é o Tiago o Justo, né? A Bíblia separa assim, Tiago Menor, Tiago Maior, Tiago Justo. Ele assume o lugar do Tiago Maior e passa a fazer parte da coluna da igreja. Então ele passa a pregar ali aquele evangelho que Pedro e João pregavam. Então a coluna da igreja, Tiago, Pedro e João, pregam o mesmo evangelho que o sistema religioso de hoje, evangélico, prega. Acredita no Cristo. Acredita em Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias prometido. Mas, ao mesmo tempo, vive a lei de Moisés. Vive os rituais da lei de Moisés. E eu já falei várias vezes que isso é adultério espiritual. É pôr a igreja no adultério. Porque se eu sirvo a Cristo, consequentemente, eu sou a igreja de Cristo. Se eu sou a igreja de Cristo, eu sou a noiva de Cristo. Se eu sou a noiva de Cristo, o meu noivo é Cristo. Se eu tenho Cristo como meu noivo, mas eu tenho que obedecer às normas de um outro homem, Moisés, se eu tenho que praticar o que o outro homem diz, Moisés, entende? A noiva está em adultério espiritual. Então eu botei o título, um evangelho adúltero. E o sistema religioso não sabe fazer essa divisão. Ele lê toda a Bíblia num contexto só. Quando chega de Mateus em diante, eles misturam tudo. Então acha que Paulo pregava a mesma coisa que Tiago, Pedro e João. Não, Paulo não pregava a mesma coisa. Pedro, Tiago e João pregavam um evangelho adúltero. O evangelho misturado. Eles misturaram Cristo com a lei. É o que o sistema religioso evangélico hoje vive. No estudo passado, hoje é sexta-feira, né? O estudo foi quarta-feira. Um abençoado falou: não, você pegou muito duro com os evangélicos. Não, amado. Eu não peguei duro, não. Eu disse a verdade. Tem que sair de cima do muro e escolher um lado. Porque Cristo não habita nas igrejas evangélicas. Porque as igrejas evangélicas estão como um evangelho adúltero. Os evangélicos não estão servindo a Cristo, estão servindo Moisés. Toda vez que você tem que participar de um ritual da lei, você está servindo a quem? Moisés. Amém? Se você vai batizar, você está servindo um ritual do quê? Da lei. João batizava. Se você vai participar de uma santa ceia, é Páscoa judaica. É lei. Está entendendo? Então você fala, Cristo é meu Senhor. Mas eu tenho que ouvir aquilo que, né, o outro Senhor, Moisés, está mandando eu fazer. Então você está servindo a dois senhores. Entende?
como igreja de Cristo, você tem que servir somente a Cristo. E no Evangelho de Cristo, esses rituais da lei não existem. É revogado, é tirado. Hebreus 6 diz: deixa esses princípios elementares, essa crença judaica, deixa de lado, deixa de parte do Evangelho de Cristo. Ou seja, não misturar a lei de Moisés no seu contexto todo, não pode ser misturado no Evangelho de Cristo. Cristo não veio pregar lei, ele veio trazer o Evangelho do Reino, a graça de Deus, que depois da sua morte no madeiro, ele deu, né, ao apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, e fez o apóstolo Paulo seu porta-voz, seu apóstolos aos gentios, para atingir também os gentios, não só os judeus, como também os gentios. Amém? Pedro, Tiago e João, não entendendo isto, eles continuaram para os judeus e Paulo foi para os gentios. Você vê isso lá no livro de Atos, né? Enfim, então, esse irmão que acha que Paulo estava falando de um povo que viria pregar um novo evangelho, e ele está dizendo que somos nós, pregadores da graça, que está pregando o novo evangelho. E ele disse: Paulo já havia alertado isso. E você é uma dessas pessoas. Você é um anátema. Paulo disse que você é um anátema, você é um maldito. Ali ele encerrou a conversa e não mais quis conversar comigo. Mandei uma outra mensagem. Falei: irmão, eu vou fazer um estudo sobre isso, você preste atenção lá. Se ele vai ver, eu não sei. Se você estiver vendo aí, meu irmão, preste atenção. Amém? Preste atenção. Vejam, abençoado, até onde vai a mente evangélica. Entendeu? Tão desviada do evangelho de Cristo, pregando um outro evangelho, achando que é o evangelho de Cristo. E nós, quando chegamos pregando o evangelho de Cristo, ele diz que nós estamos inventando outro evangelho. E pega essa palavra de Gálatas e diz que Paulo está se referindo a nós. Não, abençoado. Preste atenção. Gálatas 1, 3, 12. Vou entrar aqui, começando aqui, vamos entender o que Paulo estava falando. Paulo aos Gálatas 1, 3, vou ler até o 12. Não, vou ler até o 9. Não precisa ir mais além disso, não. Até o 9 já dá para a gente entender bastante isso aí. Então, 3. A vocês, graça é paz. Já começa por aí. Paulo chega e diz aos povos de Gálatas: a vocês, a lei de Moisés? Não. Ele diz: a vocês, graça e paz. Então, o que Paulo pregava? A graça e paz. Que a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Quem deu a graça para Paulo? Jesus Cristo glorificado. Então, há uma separação, meus irmãos. Tem que prestar atenção nisso. Existem dois evangelhos. O da circuncisão, o da incircuncisão. Entende? Então, vocês têm que entender isso. Então, Paulo já chega e fala: a vocês, Gálatas, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, pecados deles, judeus, transgredir a lei. Então, pecado significa transgressão da lei. Então, nossos pecados não se refere a nós hoje que estamos lendo aqui, mas Paulo estava dizendo àquele povo. Mas está em Gálatas, está em Grécia, abençoados. Muitos gentios se converteram à graça ao judaísmo, porque Pedro, Tiago e João pregavam o judaísmo para os gentios. Pregavam esse sistema evangélico que está hoje, que tem: eu sirvo a Cristo, mas vivo os mandamentos de Moisés. Está entendendo? É o mesmo que Tiago, Pedro e João pregavam. Então, quando eles vinham ter com os gentios, eles tentavam enfiar esse evangelho adúltero na vida dos
abençoados gentios. Então, Paulo está dizendo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, se referindo àqueles judeus gregos que estavam ali, também, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Presente, porque está falando da época dele. Viu, pastor? Não se traz isso para hoje. Época presente de Paulo. Presente quando Paulo estava falando isso lá nesse dia para os Gálatas. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês, Gálatas, estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a lei de Moisés. Não, para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Outro evangelho. Que na realidade não é outro evangelho. Na minha tradução está falando aqui que na realidade não é o evangelho. Algumas outras traduções que na realidade não é evangelho. Não é evangelho e não é o evangelho. As duas traduções estão corretas. Porque ele está se tratando aqui do evangelho de Cristo. Né? Não é evangelho, não é o evangelho de Cristo. É um outro evangelho. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho da lei. Não é o evangelho de Cristo. É o evangelho de Mateus. É o evangelho de Marcos. É o evangelho de Lucas e é o evangelho de João. João estava presente naquela época com eles. Então, Jesus estava presente naquela época com eles. Então, Jesus não poderia dar o seu evangelho. Porque um evangelho só é válido na morte do testador. Enquanto o testador é vivo, né, o seu testamento não tem validade. Então, Jesus estava presente com Mateus, com Marcos, com Lucas, João. Enquanto estava ali vivo, presente, ele não poderia dar o seu evangelho. Amém? Então, o evangelho não era dele, era do Mateus, era de Marcos, era de Lucas, era de João. Pelo menos assim o bispo Atanásio nomeou. Se foi eles mesmos que escreveram, não sei. Mas bispo Atanásio de Alexandria nomeou esse evangelho como sendo deles. Né? Então, Paulo disse, na realidade, não é evangelho. Não é o evangelho. Na minha tradução, significa não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho que eu recebi para ensinar para vocês. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Algumas pessoas estão perturbando vocês, Gálatas. Querendo perverter o evangelho de Cristo. Algumas pessoas, Gálatas, estão trazendo outros evangelhos, né? O evangelho da lei, o mesmo evangelho que é pregado no sistema religioso evangélico hoje, o evangelho adúltero. Na verdade, muitos estão trazendo o evangelho adúltero, o evangelho misturado com lei, para vocês, Gálatas. Querendo perverter o evangelho de Cristo, o evangelho que eu recebi do próprio Cristo glorificado na cidade de Damasco. Então, meus irmãos evangélicos, observe, está se tratando de dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. E Paulo diz, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos. Qual é o evangelho que Paulo pregava? O evangelho do Cristo glorificado.
Então, se alguém vier pregar um evangelho que não seja do Cristo glorificado, seja maldito. Amém, meu amado irmão que me chamou de maldito? Você está totalmente desconectado da palavra, desconectado da verdade. Você não sabe nem o que você está falando. E Paulo disse, como eu já disse, agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, Paulo estava ali dando o evangelho de Cristo àquele povo. Paulo foi para Gálata, Grécia. Paulo foi para a Grécia, pregou aos Gálatas, aos Efésios, aos Coríntios, aos Colossenses, tudo na Grécia. Tudo na Grécia. Né? Ele disse, se alguém trazer um outro evangelho diferente desse que Cristo glorificado me deu, seja anátema, seja maldito. Não dê ouvido para eles. Eles vão confundir a sua mente. Que eles estão querendo, como ele disse aqui, perverter o evangelho de Cristo. Eles estão perturbando vocês. Porque o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. É o que acontece muito hoje. Hoje acontece muito disso. O evangelho de Cristo foi dado ao apóstolo Paulo e está na epístolas de Paulo. Ele não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que ainda pertencem à lei. Pertencem à lei. São livros históricos. Amém? Não são o evangelho de Cristo. Porque o Cristo ele estava homem, vivo, carne, sangue, no meio deles. Cristo não poderia dar o seu evangelho. Ele muitas vezes deu, assim, vamos dizer, pré-anunciou figurativamente, em parábolas, algumas coisas, mas não poderia dar o seu evangelho pleno naquele tempo, porque ele estava vivo. Um evangelho, ou seja, um mandamento, só é válido a morte do testador. Quando ele morreu no madeiro, no ano 33, no ano 36, ele se encontrou com Paulo de Tarso na cidade de Damasco e ali Paulo recebeu o evangelho de Cristo para os gentios. Amém? Então, abençoados, Paulo ainda diz que recebeu, né, palavras inefáveis ao homem se referir. Palavras inefáveis é aquilo que o homem não conhecia. Eu recebi coisas, né, que o homem não conhece, coisas que eu não conhecia. E olha que Paulo era um homem estudado. Eu recebi coisas que eu não conhecia. O homem não pode conhecer, não pode referir, o homem não pode entender o que eu recebi de Cristo. E ele diz, né, coisas difíceis, né, para explicar. E quando Pedro consegue entender a graça de Deus, ele diz as mesmas palavras, coisas difíceis para explicar. Amém? Mas vós se tornaram tardios em ouvir. Cristo também, quando estava ainda homem físico, ele diz, eu tenho muitos que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, os ensinará toda a verdade. Hoje está aí. O Espírito da verdade é o Cristo glorificado que está em nós, nos dando a mente de Cristo, a mente dele, para entendermos e enxergarmos todas essa verdade. É isso que ocorre. Então, abençoados, molhar a garganta, trouxe pouca água. Hoje eu não tenho assistente aqui. Então, abençoados, Gálatas era na Grécia. Assim como Coríntios era na Grécia, Colossenses, Efésios.
né? Já na Grécia. Por que Paulo falou sobre esses alguns que, né, estavam querendo perverter o evangelho de Cristo? Por que Paulo estava dizendo essas coisas lá na Grécia para os Gálatas? Porque ele já disse isso aos Colossenses, ele já havia dito isso aos Coríntios. Amém? Na Grécia, a gente vamos ver aqui que existia pessoas que estavam ali ajudando Paulo, né, nas suas igrejas, nas igrejas que ele, né, formou ali na Grécia. Tinha pessoas que iam lá se oferecer para pregar junto com Paulo. Uma dessas pessoas foi Pedro, né? Uma dessas pessoas foi Pedro. Outras pessoas, a palavra relata que, né, Apolo de Alexandria, né? Então, abençoados, na Grécia existia muitos filósofos, epicureus, estoicos, elitistas. São grupos filosóficos diversos que existiam na Grécia. E Paulo sofria muito com esses grupos filosóficos da Grécia. E muitas vezes eles estavam infiltrados dentro da igreja reunida na Grécia, né? As igrejas que Paulo reuniu na Grécia, que o correto é a gente falar assim, a igreja reunida. A igreja são pessoas que estão reunidas num local fechado, estudando a palavra. Então, no meio dessas igrejas reunidas que Paulo formou ali em vários locais da Grécia, existia pessoas infiltradas. Muitas vezes, pessoas como essas, com a mente voltada à filosofia humana, tentando trazer aquela filosofia para dentro da graça de Deus. Hoje, existe muitos assim. Então, por isso que o Paulo estava falando aquilo para os Gálatas. Se referindo a quem? Em Gálatas, ele está se referindo aqui a Pedro, Tiago e João, que na época ainda não tinha conhecido a graça. E na época estava, quando Paulo não estava, eles chegavam ensinando esse evangelho adúltero, esse evangelho misturado com lei e Cristo, né? Que Paulo mesmo diz aos hebreus separar isso da doutrina de Cristo, mas eles separavam, faziam aquela mistura. Estavam trazendo isso para Gálatas, para os Gálatas. Quando Paulo não estava presente, eles traziam isso para os Gálatas. E em Corinto, Paulo passou pela mesma situação, né? E, diferentemente de Gálatas, em Corinto, havia ali Apolo. E ele diz assim, 1 Coríntios 1:12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Uns queriam seguir Apolo, outros queriam seguir Pedro, outros seguiam Cristo, seguia Paulo. E aqueles que seguiam Paulo, que estavam vendo essa confusão, essa divisão que estava havendo na igreja, falaram para Paulo, está havendo uma divisão lá. Quando Paulo não estava, Cefas aqui significa Pedro, trazia aos crentes do Corintos as práticas do evangelho adúltero, a prática do evangelho misturado com lei e graça. É o mesmo evangelho misturado hoje no sistema religioso, evangélico principalmente. Amém? Então, abençoados, eles vendo aquilo acontecer, eles falaram para Paulo, está havendo uma mistura lá, Paulo.
A igreja está sendo dividida. Amém? Então, quando se crer que Cristo é seu Senhor, mas pratica as obras de Moisés, você está vivendo um adultério religioso. E por isso é um evangelho adúltero. E o que a Bíblia diz sobre Apolo? A Bíblia diz que Apolo era um homem, um pregador eloquente, mas que esse pregador eloquente apoiava grupos de crentes elitistas. Eles formavam ali uma elite, por isso que é elitistas, uma elite de intelectuais filosóficos. Um grupo de intelectuais filosóficos. Existia muito isso na Grécia. Amém? Então, Atos 17, 18 confirma isso. Atos 17, 18 confirma isso. E diz, alguns filósofos epicureus. Epicureus era uma filosofia criada a partir do pensamento do filósofo grego Epicuro, de Samos, do século IV a.C. Então, no século IV a.C., já existia essa crença. E essa crença estava se infiltrando ali no meio das igrejas reunidas de Paulo na Grécia. Amém? Ali em Gálatas você vê que Paulo está se referindo a Pedro. Em Coríntios, Paulo está se referindo tanto a Pedro como também a Apolo, né, de Alexandria. Então, Atos 17, 18 confirma isso e diz que alguns filósofos epicureus, estoicos, estoico também é uma outra união de filósofos, né? Existia várias ali, várias união filosóficas, né? Alguns filósofos epicureus estoicos começaram a discutir com eles. Com quem? Com Paulo. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Estão se referindo a Paulo. O que esse homem aí está tentando falar? O que esse tagarela aí está querendo dizer? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas e a respeito de Jesus e da ressurreição. Então vocês vejam aqui, abençoados, que Paulo tinha os mesmos problemas que temos hoje. Hoje, no nosso meio, acontecem as mesmas coisas que acontecia lá em Gálatas, que acontecia lá em Coríntios, e depois nós vamos ver também em Colossenses. Hoje, muitos pensadores, muitos doutores, muitos que não conhecem a Bíblia, não sabem fazer as divisões bíblicas, não conhecem a graça de Deus, não sabem que na graça de Deus há, pontos relevantes a ser estudado, ou seja, você tem que pegar a graça de Deus, você tem que saber fazer separação também dentro da graça de Deus. Amém? Você tem que conhecer. Essa palavra está dizendo para quem? Em que ano? Quando foi isso que ocorreu? Não é fazer igual os evangélicos faz. Pega isso, traz tudo isso, enfia no pacote e traz para os dias de hoje, dias atuais, mas não. Paulo está falando numa época em que ele vivia, está falando para um povo grego, não está se referindo hoje, apesar de que hoje existe muito desses pensadores no nosso meio, existe muitos desses, filósofos, doutores, professores, que querem saber mais do que o Evangelho de Cristo.
Amém? Sem conhecer o Evangelho de Cristo. Eles pegam todo o Novo Testamento e falam que é o Evangelho de Cristo. Não é, meu irmão? Não é. O Evangelho de Cristo foi dado apenas a apóstolo Paulo na estrada de Damasco, né? Até Barnabé, que andava com ele, depois foi convencido pelas filosofias aí, né? Evangélica misturada, né? Muitos hoje, eu, irmão André, tenho bastante tempo na graça de Deus, já conheci muitos hoje também que já se venderam a esse sistema, que estão aí, né? Esses dias eu estava até conversando aí com meu irmão, né? Que sobre esse assunto aí, né? Meu irmão Mário, seja bem-vindo, meu irmão Mário. A gente estava conversando sobre isso aí, né? E ele falou do irmão nosso aí que, né, estava na graça, depois saiu. Muitos, meu irmão, não aguentam a pressão. Muitos não aguentam essa pressão. Muitos começam com a graça ali, fervente ali, e daqui a pouquinho vai se esfriando. Sabe por quê? Muitos não aguentam essa pressão. Muitos que eu conhecia na graça, desde quando eu conheci, muitos hoje já estão em cima do muro. Já estão aqui, estão lá, estão na graça, estão na lei, estão na graça. Muitos hoje estão assim. Muitos hoje voltaram para lá. Porque muitos não aguentam a pressão. Viver a graça é por vocação. Viver a graça é porque Cristo te vocacionou para viver a graça. Ele te vocacionou, né, para ser um anunciante da graça, igual eu, irmão André, irmão Carlos Gomes, irmão Elcio Jesus, André Pimentel. É uma vocação que Deus nos deu, né, para vivermos essa graça. E nós sabemos que é com luta e dificuldade. Nós sabemos que não é fácil. Existem ameaças. Existem ameaças. Amém? Existem os contra que querem nos tirar aí do YouTube. Amém? Então, por isso nós temos que estar ciente no conhecimento da palavra, para a gente sabermos que Paulo passou pela mesma dificuldade. E ele diz em Colossenses 2, 8, 9, tendes muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Então muitos se deixam levar. Muitos se deixam levar e abandonam. Muitos se deixam levar e retrocedem. Também? Perdão. E ele diz, somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus habita, ele diz, somente em Cristo. Amém, amados? Então, meu irmão evangélico, que me chamou de maldito, porque eu estou pregando um evangelho diferente, não, meu amado. Não. Eu estou pregando o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo, o evangelho. E Paulo recebeu, foi Paulo que recebeu esse evangelho lá na estrada de Damasco. Entende? Essas palavras que você pegou do próprio, né, Paulo, né, que recebeu o evangelho na estrada de Damasco. Eu estou voltando aqui, e ele disse aqui que na realidade não é o evangelho. Entendeu? Não é o evangelho. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo. Quem o chamou pela graça de Cristo? O Cristo glorificado. E vocês estão abandonando o Cristo glorificado para seguirem um outro evangelho. Ele está se referindo
ao evangelho que o sistema religioso hoje prega. Amém? Esse evangelho misturado, esse evangelho, né, adúltero, é o mesmo que Pedro e Tiago e João anunciava. É o mesmo que está nos quatro evangelhos aí do bispo Atanásio aí, Mateus, Marcos, Lucas, João. Paulo está referindo a eles que quando Paulo não estava presente nas igrejas que ele reuniu na Grécia, eles vinham e tentavam impor na vida dos gentios o evangelho da lei. Amém? É isso que Paulo está falando. Então ele disse que, na realidade, não é o evangelho de Cristo, mas o evangelho dos homens. Não é o evangelho de Cristo. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ele estava trazendo um outro evangelho. Não é o irmão André que está criando outro evangelho. Essa palavra não está se referindo para os dias de hoje. Não está se referindo para o irmão André. Estava referindo a Pedro, estava referindo a Apolo de Alexandria, que gostava muito de filosofia, a Pedro, que estava ali arraigado ali na lei de Moisés, misturando a lei com Cristo. Não se pode misturar a lei com Cristo. Amém? Jesus Cristo, não participa do sacerdócio levítico de Arão. Ele participa de um outro sacerdócio, a qual o próprio Moisés disse que não tinha trabalho no altar, não participava de trabalho no altar. Amém? Os únicos sacerdotes que poderia participar de trabalhos em altar eram os sacerdotes levíticos, de Levi, da tribo de Levi, que era uma tribo de sacerdotes. Jesus diz, Moisés, veio de uma outra tribo, a qual não participou em trabalho no altar. Jesus veio de Judá. Não tem altar, não tem sacerdote. Amém? Não tem nenhum ritual, nenhuma ritualística mosaica. Está entendendo? Então, meu irmão, espero que você esteja aí vendo e aprendendo sobre isso. Há divisões na Bíblia. Há o evangelho da graça de Deus e o evangelho mistificado, que eu botei aqui, o evangelho adúltero, que é o mesmo que está no sistema religioso de hoje. Amém? Então, não é nós que estamos pregando um outro evangelho, mas é vocês que estão pregando um outro evangelho. Vocês não estão pregando o evangelho de Cristo. Por isso que eu digo que Cristo não está nas igrejas evangélicas. Porque vocês não servem a Cristo aí. Vocês servem às doutrinas de Moisés. Então vocês servem a Moisés. Vocês que vivem um evangelho adulto, que serve a dois senhores. Vocês dizem que Cristo é o seu Senhor, mas participa, né, das doutrinas de Moisés. Isso é adultério espiritual. Fico por aqui. Peço a vocês que ouçam esses vídeos aí 1, 2, 3 vezes, para que entre na mente de vocês, para que vocês possam aprender, né, a verdade desse evangelho. Amém? Inscreva aí no meu canal. Eu chamo André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Amém? Tem no meu WhatsApp aqui embaixo. Se quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre esse evangelho, entre em contato comigo. Esse estudo cresceu um pouco mais hoje, mas já estou encerrando aqui, tá? Se inscreva no meu canal, traga pessoas para se inscrever. Se inscreva também no canal do meu irmão aí, Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual. Meu irmão Ivanilton Cruz, Guerreiro da Fé. Meu irmão Neilton Cardoso, abençoado com toda sorte de bênção. E meu irmão Pedro Donizete, Ministério do Espírito da Graça. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.